Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar o nosso curso Prescrição e Periodização do Treinamento Aeróbio. Vou trazer muitas informações, um conteúdo fantástico para você que quer melhorar a prescrição do exercício no treinamento aeróbio. E nós vamos começar os nossos estudos exatamente por onde tudo se começa, com os princípios do treinamento. E aqui o seguinte, os princípios do treinamento, eles nasceram, pessoal, com os princípios do treinamento esportivo. Quando começou a ser estudado esses princípios, a ideia sempre era vinculá-los ao esporte, principalmente de alto rendimento. O que aconteceu é que ao longo dos anos, ao longo das décadas, muitas coisas foram se aperfeiçoando, nós conseguimos melhorar a ciência, trazer informações mais próprias para pessoas que praticam exercício físico, por exemplo, para fins estéticos, para saúde, qualidade de vida. Ou seja, os princípios, eles servem para qualquer ser humano que busca o exercício físico. Os princípios do treinamento visa obter melhores benefícios possíveis em todos os componentes do praticante. Hoje, nós vemos a pessoa não somente como uma característica física, que até então era vista desta forma. Hoje, nós olhamos um praticante de exercício físico em todos os componentes que o exercício pode influenciar, como, por exemplo, no componente fisiológico, nas modificações sistêmicas do sistema endócrino, do sistema cardiorrespiratório, do sistema de defesa corporal, sistema imunológico, entre outros. Os aspectos, claro, físicos propriamente ditos, principalmente no que se refere à composição corporal, aumento de massa muscular, redução de gordura corporal, entre outros também que nós temos bastante. Os aspectos técnicos e táticos vinculados aos gestos esportivos, mas só que quando a gente pensa no exercício em si, é importante que nós saibamos executar uma técnica para realmente o exercício ser bem feito. E nós temos também um dos componentes que vem ganhando bastante atenção nos últimos anos, que é o componente psicológico. Esse sim hoje recebe bastante atenção, justamente porque nós temos aí o estresse que é ocasionado pelo programa de exercícios físicos, pelo esporte de alto rendimento, mexe muito com o psicológico do praticante. Dessa forma, então, é importante que a gente saiba os princípios do treinamento para que nós possamos, então, prescrever o exercício com uma melhor qualidade. E nós começamos estudando os princípios do treinamento a partir do princípio da individualidade biológica. A individualidade biológica é um princípio que diz que todos os seres humanos eles são únicos e exclusivos. Portanto, eles precisam ser tratados como únicos e exclusivos. Nós temos características do ser humano que pertencem ao seu genótipo, como, por exemplo, a própria composição corporal, o biotipo, a estrutura, né, a morfologia do corpo, até mesmo condições de hipóteses, como, por exemplo, a altura máxima esperada. Veja o seguinte, não é precisa, mas é esperada. As capacidades motoras, como, por exemplo, força, resistência, flexibilidade, agilidade, coordenação, equilíbrio, ritmo, todas estas capacidades, elas nascem com o ser humano. Todos nós temos. O que pode acontecer ao longo da nossa vida, de acordo com os hábitos que nós adotamos, nós podemos ter essas capacidades mais ou menos desenvolvidas. Então, essas capacidades motoras, elas nascem com o ser humano. Possível percentual de tipos de fibras musculares. Então, aqui nós temos a fibra do tipo 1, a fibra do tipo 2, respectivamente, são fibras de característica aeróbia e anaeróbia, 1 e 2, respectivamente. Então, esses tipos de fibras, elas estão na nossa codificação genética e nascem com a gente. Independentemente dessa situação de nascer ou não com o ser humano, nós podemos desenvolver a partir do nascimento. E aí nós entramos numa condição de fenótipo. O fenótipo é a soma de tudo o que acontece após o nascimento do indivíduo e será responsável por outras características, como, por exemplo, as habilidades motoras e também as habilidades esportivas. Então, por exemplo, andar, correr, saltar, são todas elas habilidades, nós não nascemos com ela. Tanto é que quando nós nascemos, nós somos carregados no colo, depois nós começamos a engatinhar,
começamos a ficar sobre 2 apoios e caímos, depois começamos a voltar a nos equilibrar, até o momento que nós começamos a caminhar. Tudo isso é aprendido, cada um tem o seu ritmo, cada ser humano tem a sua forma de caminhar, por exemplo, de aprender a andar, isso está relacionado com o meio ambiente. Nós temos várias linhas de psicologia, de pedagogia da aprendizagem, por exemplo, que diz que o meio que você convive, o espaço que você convive com as pessoas, o ambiente, tudo o que acontece ao seu redor influencia diretamente o seu desenvolvimento. E isso serve também para o exercício físico. Isso serve também para eu desenvolver uma potencialidade física. O princípio da individualidade biológica, então, ela quebra aquele mito, né, de que mesmo pessoas que são gêmeas, aqui na imagem nós temos uma representação de 2 homens que são gêmeos, mas todas as características aprendidas e somadas a essas pessoas a partir do seu nascimento vai fazer com que haja diferença na sua parte comportamental, na sua parte física, na sua parte motora, na sua parte alimentar, como a imagem mostra para vocês. Não adianta eu ter, por exemplo, pessoas que são teoricamente idênticas, porque o seu nascimento é no mesmo dia, o horário é muito próximo, mas, por exemplo, se eu modificar a alimentação dessas pessoas, eu terei respostas diferentes. Portanto, o que gera de fato o indivíduo? É a soma do genótipo, as características que o ser humano traz na sua codificação genética, com o fenótipo, ou seja, tudo aquilo que é somado a partir do seu nascimento. Aí nós temos o indivíduo. Independentemente das características genotípicas ou fenotípicas, nós podemos fazer com que o ser humano aprenda sempre coisas novas. Ou seja, se eu tiver uma predisposição a ter um desenvolvimento, por exemplo, para força, ou para resistência, ou qualquer outra capacidade motora, mas eu não promover um ambiente de desenvolvimento, eu não vou fazer esse indivíduo desenvolver determinada capacidade. Portanto, é fundamental que o princípio da individualidade biológica que nós tanto falamos seja respeitado não só as características particulares do ser humano, mas também o meio em que ele vive. Qual é a condição que o ser humano chega para você? Qual é a condição do teu aluno? Qual é a condição que o aluno chega para você treiná-lo, ou o seu atleta? Então, isso faz parte dos processos de individualidade biológica. Um outro princípio bastante importante é o princípio da adaptação. Esse princípio, ele vem recebendo algumas críticas, digamos assim, justamente porque nós tentamos falar uma nomenclatura um pouco mais adequada quando a gente pensa em exercício físico, que é ajuste e não necessariamente adaptação. Independentemente disso, das críticas que vem acontecendo na atualidade na literatura, o princípio da adaptação está vinculado com a homeostase, com o equilíbrio dinamicamente modificado. Então, o ser humano ele é um ser perfeitamente adaptável. Então, nós precisamos promover condições para que o indivíduo ele quebre essa homeostase, que haja uma perturbação da homeostase, do equilíbrio interno do corpo humano, e então o organismo ele começa a compensar, a tentar restabelecer esse equilíbrio, promovendo, provocando uma resposta adequada. Daqui que vem aquela frase do estímulo-resposta, justamente porque eu só vou ter uma resposta se eu tiver um estímulo. E esse estímulo ele precisa ser um estímulo adequado. Adequado à condição do ser humano e ao momento que ele se encontra. Sem adaptação, não existe evolução. Não há sobrevivência. E uma atenção muito especial para a palavrinha evolução, que eu vou, por algumas vezes, falar com vocês sobre ela, porque evolução significa mudança. Não necessariamente evolução significa progressão. Progressão é uma coisa, evolução é outra coisa. Evolução é mudança. Eu posso mudar para melhor, posso mudar para pior. Isso vale para o exercício físico. Nós temos estímulos que eles promovem uma regressão no indivíduo. Por exemplo, o excesso de estímulo, o estímulo que ele não é adequado pode levar o indivíduo a ter uma condição adversa ao exercício físico, podendo levar a uma lesão, podendo levar a uma síndrome. Então, nós vamos também ver como, por exemplo, que a gente olha com muita cautela o exercício físico, prescreve com muita atenção o exercício, para que, de fato, então, a gente consiga promover uma adaptação adequada.
Então, o estímulo ele precisa ser sempre crescente, no sentido de promover uma adaptação e melhorar o desempenho físico e humano. Então, sempre que eu pensar no princípio da adaptação, é importante que o meu estímulo ele seja adequado, um estímulo crescente, um estímulo progressivo. A falta de estímulo pode levar o indivíduo a estagnar, a causar o que nós chamamos de platô. E isso pode levar à falta de melhoria, pode fazer com que o indivíduo não progrida mais, ele fique estagnado. Em alguns momentos na minha periodização de treinamento, eu vou fazer propositalmente uma redução do desempenho, mas que essa redução momentânea possa gerar no futuro uma adaptação, uma melhoria do desempenho. Chamamos isso de overreaching funcional. Nós vamos ver isso quando nós olharmos para os métodos de treinamento. E nós temos também o estímulo excessivo. Esse aqui, ele vai promover uma má adaptação, uma redução no desempenho, uma regressão. O estímulo que ele é excessivo por falta de planejamento ou por descuidado do preparador, do treinador, pode fazer esse indivíduo ter uma má adaptação. Existem algumas exceções que nós vamos ver mais adiante, como eu já comentei no caso de eu entrar com estímulos mais excessivos propositalmente, para que na curva de supercompensação eu promova posteriormente uma compensação e, consequentemente, uma elevação do seu desempenho. Nós vamos ver isso no ciclo de supercompensação também. Um outro princípio importante do treinamento físico é a sobrecarga. A sobrecarga, nós temos aí dois componentes da sobrecarga, que é o volume e a intensidade. A sobrecarga, então, ela pode ser elevada, ela pode ser aumentada, que é um princípio importante para a melhoria do desempenho, pelo aumento do volume, da quantidade total ou da duração de cada sessão. Por exemplo, eu vou trazer outras informações sobre o volume, aumento da intensidade, o aumento da velocidade de execução ou diminuição da quantidade de recuperação e a variação dos exercícios, como, por exemplo, a ordem de execução e mudança de metodologia. Então, quando nós pensamos nestes componentes, e nós podemos colocar outros, que eles são tão importantes quanto, mas navegam mais por fora, eles correm por fora, como, por exemplo, a frequência semanal, a densidade do treinamento, que nós vamos falar mais aprofundadamente quando nós olharmos para os métodos realmente de treinamento. Então, esses três componentes, digamos assim, volume, intensidade e a variação dos métodos de treinamento, dos exercícios, que aqui nós temos o princípio da variabilidade embutido também, são importantíssimos para a sobrecarga de treinamento. Então, galera, olha só, muito importante até mesmo para a gente conseguir chegar lá no final desse curso com conhecimento absurdamente incrível, que é o que eu quero de vocês aqui nesse curso, que é o seguinte: carga de treinamento é volume e intensidade. Então, aumentar a carga de treinamento, reduzir a carga de treinamento pode ser tanto pelo volume quanto pela intensidade ou por ambos. Posso fazer por ambas variáveis. Então, falamos de sobrecarga aqui no curso, nós vamos nos remeter a volume e intensidade. É o que compete o princípio da sobrecarga. Beleza? Continuando a sobrecarga, e agora nós vamos entrar no princípio da interdependência volume-intensidade. Vamos lá, importantíssimo aqui. Olha só, o que significa interdependência? Significa que o volume depende da intensidade e a intensidade depende do volume. Essas duas, elas para existirem precisam uma da outra. Não existe intensidade isolada e nem volume isolado no exercício físico. Nós vamos ter sempre os dois. Mesmo que baixo, moderado ou intenso, nós vamos ter sempre os dois, volume e intensidade. É importante que a gente comece a entender o conceito de volume e intensidade e entender que ambos, volume e intensidade, são inversamente proporcionais. Se a intensidade ela está alta, o volume está baixo. Se o volume está alto, a intensidade está baixa. Ou seja, existe um processo aí de inversamente proporcional, como vocês podem observar na imagem. Teoricamente, tratamos assim. Se o esforço é de longa duração, nós não conseguimos manter esse esforço, por exemplo, de longa duração, com intensidades altíssimas, porque o indivíduo vai fadigar. Então, nós
olhamos volume e intensidade de uma forma inversamente proporcional. Existem algumas situações que nós conseguimos equilibrar esses dois, principalmente quando nós olhamos para indivíduos avançados, indivíduos experientes, que possuem bom nível de treinamento. Mas, a priori, para a gente entender os conceitos, para que você consiga pegar bem essa ideia dos princípios do treinamento, fixa bem essa informação. Volume e intensidade são interdependentes, precisam um do outro para existir e são inversamente proporcional. Se um aumenta, o outro diminui. Mas então tá, o que de fato então significa o volume, o que significa a intensidade, como que nós olhamos então dentro dos componentes do exercício físico na prática? O volume ele é uma sobrecarga em relação à quantidade. Está vendo aqui? Ó, sobrecarga. Então, o volume também faz parte da carga de treino. Em relação à quantidade. Então, o volume ele é um aspecto quantitativo do treinamento. Desenvolve a capacidade de manter uma carga, de manter o rendimento, e é decisivo para a estabilidade de tal rendimento. Então, o volume é importantíssimo, é fundamental para manter a qualidade do trabalho. A intensidade, por sua vez, é uma sobrecarga em relação à qualidade do esforço. Uma vez que eu tenho o volume como um aspecto quantitativo, a intensidade é um aspecto qualitativo do esforço. Aqui na intensidade, nós temos o desenvolvimento da capacidade de rendimento e é decisivo para o pico de rendimento. Então, sempre que eu quero melhorar o meu atleta, o meu indivíduo, nos seus aspectos qualitativos, promovendo uma melhoria do seu rendimento, o foco é na intensidade. Se eu quero manter, estabilizar, segurar, volume de trabalho. Aí na periodização do treinamento, quando nós formos aprender os microciclos de treinamento, nós vamos encaixar tudo isso junto com as metodologias de trabalho. Como que eu olho, dependendo do momento da periodização, mais para o volume, mais para a intensidade, como que eu controlo isso dentro do meu treinamento. Agora é o seguinte, como então ajustar o volume de treino e como ajustar a intensidade do treinamento? Quais são os aspectos que nós levamos em consideração para ser considerado de fato volume e considerado de fato intensidade? Eu coloquei alguns exemplos, tem outros, mas eu coloquei os principais que são mais comuns na nossa área. Como, por exemplo, volume, distância percorrida. Então, se um atleta precisa percorrer 10 quilômetros, 20 quilômetros, 30 quilômetros, ou num treino, ele tem que fazer um treino de 5 quilômetros, 15, enfim, tudo que está vinculado à distância, seja em metros, quilômetros, tanto faz, distância é algo pertencente ao volume de treino. Número de estímulos, por exemplo, no treinamento intervalado. Eu vou precisar fazer o meu atleta 10 estímulos, por exemplo, de 500 metros. Ora, número de estímulos, volume. 500 metros, distância percorrida, volume também. Quando nós olhamos, por exemplo, para o treinamento de força, que também é muito utilizado em preparação básica de atletas corredores, ou na musculação, de fato, para atletas que precisam fazer mais musculação, número de séries, número de repetições, por exemplo, uma série de 15 repetições, uma série de 12, 3 séries de 10, 4 séries de 20 repetições. Tanto o número de séries quanto o número de repetições pertencem ao volume. A duração da sessão, o tempo de treino. Simples assim. Desde o aquecimento até o desaquecimento, até a parte final do treinamento. Então, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 120 minutos, 180 minutos, enfim. Tudo que se refere ao tempo, à duração da sessão, nós, então, olhamos esse componente como volume. Agora vamos olhar para a intensidade. Como ajustar a intensidade do treinamento? A velocidade, por exemplo, de uma corrida, de uma caminhada, ela é componente de intensidade. Então, 10 km por hora, 11 por hora, 12 por hora, 13 por hora, componente velocidade pertence à intensidade do treino, é um aspecto qualitativo. A altura, a distância das provas do atletismo. Toma bastante cuidado para não confundir com essa distância percorrida aqui, tá certo? Então, por exemplo, aqui, nós estamos falando, nesse caso agora, dos saltos, tá certo? Dos saltos. Então, por favor, cuida para não confundir com essa distância percorrida aqui. Exemplo, a altura do sarrafo nas provas de salto em altura, salto com vara,
são aspectos de intensidade, porque quanto mais alto eu salto, mais intenso é. Distância, como por exemplo no salto em distância, no salto triplo, isso é intensidade, porque eu preciso fazer esse movimento com muita força, com muita potência. Isso compete aos aspectos qualitativos, ou seja, é intensidade. Beleza? Só para ficar claro. Peso na musculação. Então, o peso que você faz um determinado exercício, a quilagem do exercício é intensidade. Então, por exemplo, você vai fazer um agachamento com 20 quilogramas em cada lado. Uma série de 10 repetições. Onde é que está o volume? Uma série, 10 repetições. Volume. Onde é que está a intensidade? 20 quilogramas. É o peso que você vai fazer um determinado exercício. Peso, por exemplo, na musculação, é intensidade. Beleza? Esforço motor, como por exemplo a redução dos intervalos das pausas, das séries. Isso nós podemos levar como exemplo tanto no treinamento intervalado, por exemplo, num HIIT, como, por exemplo, na musculação. Então, o intervalo que eu descanso, seja ele passivo ou ativo, ou seja, parado ou com um determinado movimento, seja lá qual for, esse descanso, essa pausa é componente de intensidade. Então, se eu aumentar ou reduzir o tempo da pausa, eu estou mexendo na intensidade. Vamos juntar tudo para ficar bem claro aqui, então? Olha só. Pensa que um aluno seu vai fazer um estímulo na esteira. Esse estímulo na esteira vai ser a 10 quilômetros por hora. E o tempo que esse indivíduo vai fazer esse estímulo na esteira é de 1 minuto. E depois você vai fazer um descanso de 30 segundos e repetir esse estímulo de 10 quilômetros por hora de 1 minuto. Aonde que está o volume, aonde que está a intensidade? Vamos lá. Volume, no tempo que o indivíduo fica correndo, isso é volume, o tempo, ou seja, 1 minuto. Quando terminar este 1 minuto, eu olho para a distância percorrida no painel da esteira, ver quanto que ele conseguiu percorrer nesse estímulo. A intensidade está onde? Na velocidade, nos 10 quilômetros por hora que o indivíduo está correndo, e no intervalo do estímulo 1 para o estímulo 2, que foi de 30 segundos no nosso exemplo. Então, isso é componente de intensidade e de volume. Isso é importante, é fundamental, galera, porque se eu mexo em um ou outro, eu posso ter respostas distintas e posso mexer nos dois ao mesmo tempo. Basta eu entender o que é volume e o que é intensidade para melhor prescrever o meu treinamento. Vamos para um outro princípio que é muito interessante também, que vem ganhando bastante atenção nos últimos anos, que é o princípio da manutenção. Esse princípio ele explica duas questões muito interessantes referentes a um programa de treinamento. Olha só, de acordo com o princípio da sobrecarga, tenho que sempre aumentar a carga de treinamento, seja pelo volume ou pela intensidade, para que o indivíduo tenha progressão, certo? Para manter as adaptações. Só que até quando? Porque se nós pensarmos de uma forma bruta, grossa de entendimento, eu aumentando sempre o volume, sempre a intensidade, vai chegar um momento que o indivíduo não vai ter mais condições de continuar aumentando essa carga de trabalho, seja pelo volume ou pela intensidade. Então, o princípio da manutenção, ele vem com uma proposta de que se eu quiser manter uma determinada condição física de um atleta que eu tenho, o que eu tenho que fazer como estratégia principal, logo de primeira, para eu conseguir manter bons níveis de trabalho, bons níveis de execução, mas não perder as adaptações? Porque se uma vez que eu tenho que ter sempre aumento de volume e de intensidade para eu adaptar, significa que se eu reduzir volume e intensidade, eu perco essa adaptação. Será que é verdade? É claro que não, pessoal. Nós temos que oscilar as cargas de treinamento. Fazer a oscilação com altas, moderadas, baixas cargas de treinamento, seja por volume ou por intensidade, é fundamental para o meu indivíduo manter o seu rendimento, manter a sua condição física. Por isso que serve a periodização. A periodização serve para que, estrategicamente, eu consiga colocar ciclos de treinamento que vão, por exemplo, regenerar o meu atleta, melhorar as condições de adaptação. Então, eu trago uma dica maravilhosa para vocês aqui, ó. Para que se mantenha temporariamente a condição física, principalmente por causa do estresse psicológico, que é fundamental você fazer reduções nas cargas de trabalho, uma das coisas mais interessantes é você fazer uma redução do volume.
desde que a intensidade seja mantida. Sabe por quê? Lembra que na tela sobre os princípios do treinamento, especificamente da interdependência volume-intensidade, eu falei para vocês que a intensidade é importante para o pico de rendimento? Exatamente. Se você manter a intensidade de trabalho, você mantém o rendimento do indivíduo. E tirando o volume um pouco, ou seja, colocando o pé no freio, o que eu faço então? Eu tiro um pouco da sobrecarga psicológica, mantenho a condição física do indivíduo, e é claro que, se eu pensar, por exemplo, num corredor, ele não precisa correr, ele não precisa estar sempre com a sua corrida aprimorada, então eu foco na intensidade. Justamente porque a corrida, nesse exemplo que eu estou dando agora, faz parte da especificidade, depende da intensidade. O princípio da especificidade, que fala que você precisa treinar a pessoa de acordo com aquilo que ela precisa, é dependente da intensidade, o volume da base e a intensidade da especificidade. Isso é importante da gente saber na hora de prescrever um treinamento físico, na hora de montarmos a nossa periodização de treinamento. O princípio da continuidade, por sua vez, é bastante interessante porque nós sempre nos preocupamos na interrupção do programa de treinamento. Se nós pensarmos em atletas de alto rendimento, a gente tem período de férias, período de pausa, de descanso, festas e assim por diante, dependendo da cultura de um determinado local. Então, o praticante, se nós pensarmos num macrociclo de um ano todo, 365 dias, é claro que eu vou ter momentos nessa periodização que eu vou precisar reduzir as cargas de treino para continuar os processos de adaptação e eu posso também ter interrupções no programa de treinamento, seja por uma lesão ou seja por algo estrategicamente colocado na periodização. Então, essa interrupção do programa de treinamento está diretamente relacionado com o princípio da continuidade, porque prevê a essência da regularidade. Para que eu consiga alcançar um objetivo, eu tenho que ter regularidade. Isso é muito importante. Não é que o treinamento tem que ser sempre igual. Não é que eu tenho que treinar sempre intenso, sempre volumoso. Não. Eu tenho que treinar com frequência, com regularidade. Em momentos que eu tenho interrupção, por exemplo, de treinamento programada, como férias, que acontece nos calendários esportivos, eu tenho que dar estímulos de exercício físico para que o indivíduo continue executando aquele exercício e mantenha a sua condição, ou seja, princípio da manutenção. Então tenha em mente que todo o efeito do treinamento é específico e reversível, galera. Se eu paro de treinar, eu vou perder tudo que eu ganhei. É claro que essa parada de treinamento, este perder tudo que eu ganhei, depende de quanto tempo você tinha treinado previamente e por quanto tempo eu parei. Um indivíduo que treinou, por exemplo, durante 5 anos e parou uma semana, ele tem uma condição diferente do indivíduo que treinou 1 ano e parou 1 mês. São indivíduos diferentes, porque eles têm experiências prévias com exercício por tempos diferentes e eles pararam por tempos diferentes. Lembre disso. Todo efeito do treinamento é específico e reversível. Significa que se eu não manter, não continuar, eu perco. Da mesma maneira que o treinamento leva a melhoras, interromper regride o desempenho e a condição física. Eu parei de treinar, é muito provável, dependendo do tempo e da condição que você está, que você vai perder desempenho. Isso acontece em período de férias, em muitos esportes. É normal que se tenha perda de desempenho. O que não pode acontecer é que essa perda seja tão acentuada que eu tenha que voltar a estaca zero. Então, a periodização do treinamento ela é fundamental para que você saiba organizar muito bem em quais momentos que essas reduções de cargas de trabalho serão de acordo com a cultura, por exemplo, daquela pessoa e daquele esporte. Beleza? O princípio da especificidade está intrinsecamente relacionado com o princípio da individualidade biológica, continuidade e manutenção. Por mais que nós estudemos os princípios de forma isolada, eles se conversam, eles estão totalmente interligados. Então, não basta que o treinamento foque apenas na especificidade do esporte em questão, mas também nas características individuais de cada atleta para aquele esporte. Então, se eu tenho um atleta que precisa mais de força, eu preciso treinar força de acordo com a periodização do treinamento, principalmente no período específico da periodização.
Então, o desenvolvimento físico, o desenvolvimento fisiológico tem que caminhar junto com a especificidade. Porque muitas vezes, para eu poder mudar o físico de um atleta, eu preciso mudar a função dele primeiro. Ou seja, eu preciso dar condição fisiológica. Se eu quero tornar, por exemplo, um indivíduo potente, resistente anaerobiamente, eu tenho que fazer com que os exercícios sejam direcionados para essa função. Senão, ele não vai desenvolver tais capacidades bioquímicas. Por isso que o princípio da especificidade vem com a condição que o indivíduo apresenta para mim, o meio que ele vive. Lembra que o indivíduo ele é fenótipo mais genótipo. Se ele tem bons processos de continuidade, se não é um indivíduo que para e volta, que eu não consigo progredir. E, claro, se ele está conseguindo manter a regularidade do treinamento físico, mas se ele está, em alguns momentos da periodização, fazendo os devidos ajustes de intensidade e volume para que ele consiga manter o seu desempenho físico. Beleza? O princípio da especificidade, então, prevê que, se eu quiser uma coisa muito direcionada, eu vou focar naquilo. No nosso caso aqui, que nós vamos falar, por exemplo, de treinamento aeróbio, que nós vamos falar de corrida, por exemplo, se eu quero melhorar a corrida da pessoa, se eu quero melhorar a parte técnica, eu vou focar na parte técnica, por exemplo, da corrida. Se eu quero fazer com que esse meu corredor seja um corredor resistente, eu vou focar no condicionamento cardiorrespiratório. O exercício indicado, por exemplo, é o de predominância aeróbica. Agora, se eu estou no momento que eu preciso fortalecer os membros inferiores desse meu corredor, para aumentar os níveis de força, os níveis de contratilidade muscular, eu vou ter que, eventualmente, fazer trabalho de força motora, fazer trabalho de potência. Então, eu posso usar a musculação, que é um bom caminho, é uma boa metodologia de trabalho para eu melhorar a força muscular. Então, o princípio da especificidade, quando analisar um exercício em termos de especificidade, leve em consideração que o exercício é específico para o seguinte, se liga nessa dica aqui, ó. Os segmentos corporais envolvidos, os sistemas de energia envolvidos, grupamentos musculares envolvidos no treinamento e ainda a biomecânica do exercício. Então vamos lá. Se eu pensar, por exemplo, num corredor, eu quero tornar uma pessoa corredora, o corredor, seja homem, seja mulher, de 42 quilômetros, uma maratona, tá? Ou uma prova de fundo qualquer. É claro que eu vou ter que trabalhar, por exemplo, nos sistemas de energia, o sistema de predominância aeróbia. Mas significa que eu vou simplesmente excluir a predominância anaeróbia? Não, porque nós temos a interligação dos sistemas de energia, sistema TPCP, sistema glicolítico, o ajuste que existe entre esses sistemas para poder melhorar a mobilização de lipídios, para dar mais energia para a pessoa continuar a competir ou a treinar. Então eu preciso levar em consideração tudo que se refere aos componentes do movimento humano. São os aspectos anatômicos, biomecânicos, fisiológicos e bioquímicos. Essas 4 áreas, elas formam o movimento humano. 2 internas, bioquímica e fisiologia, 2 externas, biomecânica e anatomia. Então é claro, por exemplo, que se eu quero, dentro de um período específico, um período, por exemplo, pré-competitivo, fazer com que o meu aluno, o meu praticante, o meu atleta progrida em termos específicos, eu vou colocar ele para correr. Eu vou fazer com que ele treine corrida e não, por exemplo, bicicleta. Eu posso utilizar a bicicleta, a natação, o remo ou qualquer outra atividade aeróbia, por exemplo, para exercícios regenerativos, para exercícios para dar uma aliviada no estresse psicológico, para que o meu indivíduo se motive cada vez mais. Que aí nós temos o princípio da motivação. A motivação, ela hoje recebe muita atenção, não só no esporte, no exercício, mas na sociedade como um todo. E nós temos dentro da linha de raciocínio do exercício, do esporte, do movimento humano, que quando uma pessoa está motivada para a realização de um programa, de um exercício, realmente engajada, essa pessoa canaliza suas expectativas e consegue melhores resultados. Nós sabemos hoje que o profissional de educação física, o treinador, o preparador, o técnico, qualquer profissional da área que está trabalhando com o seu aluno, com o seu cliente, atleta, nós não somos responsáveis em motivar ninguém, mas sim de encontrar mecanismos, ferramentas, estratégias para que a pessoa se automotive. Então, o conhecimento dos benefícios que o exercício físico promove para a saúde podem motivar uma pessoa a começar e continuar um programa de exercício. Sentimentos de bem-estar, divertimento,
o engajamento, a preocupação sempre do profissional perante ao seu aluno vai fazer com que o seu aluno não desista, sempre continue um programa de exercícios físicos. Então, a motivação ela é um esforço de uma pessoa a fim de solucionar tarefas. E quando a gente pensa nos aspectos de motivação dentro do exercício físico, o profissional tem total influência nisso, porque de acordo com o volume que nós colocamos, com a intensidade que nós prescrevemos, com tudo que nós colocamos como etapas a serem cumpridas, vai fazer total diferença para a pessoa conseguir solucionar essas tarefas, superar os seus obstáculos e demonstrar uma melhor performance e principalmente sentir o seu bem-estar. Então, a motivação ela é um processo intencional, ela é ativa e dirigida a uma meta, o qual depende da relação de fatores, tanto internos quanto externos. E aí nós temos os fatores que vêm da relação entre pessoas e da relação consigo mesmo. Quanto mais complexa a atividade, quanto mais difícil for uma atividade, quanto mais também nós temos as características pessoais de cada um, também nós precisamos saber lidar com isso. Tem uma curva bastante interessante de Yerkes e Dodson, bastante antiga já, que esses autores falavam que a motivação ela é da seguinte manifestação. Ó. Tanto pouca motivação, pouco estresse, nesse caso aqui o exercício físico, né, quanto muito, são prejudiciais. Então nós precisamos encontrar uma linha ótima de motivação para que o aumento da performance exista equilibradamente, o que é muito difícil. Para que se chegue nesse ponto aonde aquilo que eu estou prescrevendo, o exercício físico, né, o estresse físico, mecânico, motor, psicológico, seja realmente benéfico a ponto de promover a melhora da performance, é algo bastante delicado, sutil, porque o profissional precisa entender de muitas áreas do conhecimento. Eu preciso entender de psicologia um pouco, de medicina um pouco, de nutrição um pouco, para saber entender como que o meu aluno, o meu atleta, se comporta frente ao estímulo físico. Por isso que nós temos hoje várias formas de conseguir identificar como que o meu indivíduo se encontra de prontidão para o exercício, como que o meu aluno está em relação à sua recuperação, ao seu humor. Nós temos muitas escalas hoje, escalas psicológicas principalmente, que dão suporte para o profissional de educação física a trabalhar melhor a motivação. Por isso que nós colocamos hoje a motivação como um princípio do treinamento físico. Saber dar doses corretas de estresse, como por exemplo o exercício físico, é fundamental para que haja a performance elevada e a motivação sempre equilibrada. Se eu começo a prescrever exercícios difíceis, complexos ou que não são adequados para que uma pessoa consiga realizar, e isso depende também da pessoa, é claro, do momento que ela se encontra, do ambiente que ela vive, eu posso fazer com que essa curva caia e ao invés de motivar essa pessoa, eu estou desmotivando. Beleza, galera? Então, esses são os princípios do treinamento físico, são a base do exercício físico e do esporte que eu apresentei para vocês, que serão fundamentais para as nossas futuras prescrições e para, é claro, a periodização do treinamento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Encontro vocês na próxima aula. Um grande abraço e até mais.